O Esporte Gerais está começando. O programa de hoje está cheio de novidades. Você vai conferir uma matéria sobre Tai Chi Chuan e saber um pouco dos benefícios de praticar essa arte marcial chinesa. Veja também uma matéria muito legal sobre futebol feminino e conheça um pouco da trajetória deste esporte aqui no Brasil. No quadro Esportes Olímpicos 2016, o assunto é tênis. Você vai entender um pouco de como surgiu este esporte e quando ele foi inserido nos Jogos Olímpicos. No Em Ação, nós colocamos as luvas e suamos a camisa em uma aula de boxe. E na entrevista especial, nós batemos um papo super bacana com a judoca Kathleen Quadros, que é a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica em esportes individuais. Fique ligado, o Esporte Gerais está no ar. O Tai Chi Chuan é uma arte marcial de origem chinesa. Praticada no mundo inteiro, é muito apreciada pela relação com a meditação e benefícios para a saúde, proporcionando a pessoas que possuem rotina agitada uma conexão com o equilíbrio e a tranquilidade. O projeto Tai Chi Chuan no Parque existe há 13 anos em Belo Horizonte. O idealizador e coordenador é Marcelo Gifone, que vê a prática da arte marcial como melhoria da qualidade de vida e saúde. A nossa perspectiva aqui do projeto é o Tai Chi como arte marcial, com seus princípios, né, suas referências, não podem ser perdidas. E também, justamente nesse caminho, com um olhar terapêutico. É a arte marcial com um olhar terapêutico, né, onde essa referência da arte marcial não é deixada de lado, porque é justamente o que dá a história e o sentido de todos os movimentos que a gente faz aqui, que as pessoas precisam entender, né, para realmente fazer o efeito dele na saúde das pessoas. Essa percepção de ofertar o Tai Chi como uma prática de promoção da saúde de maneira intensa para todo mundo, sem ter o crivo do dinheiro, da questão monetária, né? Onde fosse ofertado gratuitamente. Aos 92 anos, Dona Áurea é participante do Projeto A7. Não permite que a idade seja um obstáculo e vê a prática do exercício como uma forma de medicina alternativa. O corpo precisa disto mais do que ficar a vida inteira numa cadeira vendo uma televisão, que é bom também, mas a gente tem que conseguir trazer para o dia a dia de cada um de nós, trazer aquilo que tem um sentido de uma medicina alternativa, de uma salvação para o nosso corpo, que de acordo com qualquer exercício, quando bem monitorado, bem estudado, bem complementado, ele nos traz a possibilidade de um corpo saudável e uma vida tranquila. Praticar Tai Chi Chuan requer suavidade e atenção. É possível perceber os efeitos já na primeira aula. O que me chama a atenção é que eles mesclaram uma arte marcial com meditação, e isso eles fizeram de maneira assim, esplêndida. O professor estava me mostrando que ao mesmo tempo que o movimento é lento, ele pode ser usado como defesa pessoal. E essa mescla eu achei muito interessante. Já me considero um pouco mais relaxado hoje e eu espero continuar fazendo essa aula, porque realmente como arte marcial e como um relaxamento durante o final de semana. Concentração em fazer movimentos. O que aplica no Tai Chi, você está fazendo um movimento, você tem que concentrar naquele movimento. E isso eu passei para a minha vida também. A hora de fazer uma coisa é só aquela coisa, para poder fazer bem feito. Respiração, o fluxo de respiração é muito praticado aqui e a energia mesmo do corpo fica diferente. Circulação sanguínea fica diferente. Os primeiros documentos do futebol feminino são do século passado. No Brasil, a primeira partida aconteceu no ano de 1921. O esporte cresceu num país com dificuldades e em 1941 surgiu uma lei que proibia esta prática por aqui.
Conheça agora um pouco da história deste esporte que a cada dia conquista mais o seu espaço, derrubando barreiras e vencendo preconceitos. Os registros do surgimento do futebol feminino datam de 1895. No Brasil, a primeira partida foi em 1921, em um jogo entre times formados por moradoras de 2 bairros de São Paulo. O esporte cresceu com dificuldades e, em 41, houve uma lei proibindo a prática no país. No final da década de 70, o futebol feminino voltou a ser regular. A prática do futebol feminino, nesse período, né, na primeira metade do século XX, ela foi feita por meninas, mulheres que estavam transgredindo não só a lei de 41, como também os costumes da sociedade naquele tempo. A partir de 1991, a FIFA começou a organizar as competições de futebol feminino. 5 anos mais tarde, a modalidade se tornou olímpica e o Brasil sempre esteve presente no evento. Mesmo assim, o esporte ainda enfrenta problemas de visibilidade. A grande dificuldade é essa, a questão cultural. E a questão cultural acaba puxando a falta de investimento. Então, o que alterou esse cenário, que está alterando esse cenário e faz com que a gente hoje, eu posso falar assim, olha, eu estou à frente de uma equipe profissional de futebol feminino no estado de Minas Gerais, foi uma questão política. Que houve a lei do Profut, que determina que toda equipe de futebol profissional que tenha dívida com a União, para financiar essa dívida, obrigatoriamente tem que ter um investimento mínimo. No futebol feminino, na categoria de base. E não apenas no campo profissional, as atletas encontram dificuldades para praticar o esporte. Quem também joga futebol por hobby enfrenta desafios. Esse é o caso da Mariana, que a gente vai conhecer agora. O meu primeiro presente, na verdade, foi uma bola de futebol. O meu pai desde sempre era fanático com futebol, minha família sempre foi muito envolvida. E aí, quando eu nasceu uma mulher e meu pai era apaixonado por futebol, ele falou, não, vamos ensinar futebol para ela, independente de sexo e tal, e ela vai jogar bola. A gente sofre um pouco de preconceito, assim, principalmente quando você é menor, que você é a única menininha, tá todas as meninas querendo ficar sentadinhas, conversando, brincando com a bonequinha lá, e você dentro da quadra com os meninos suando, descabelada, sem vergonha nenhuma, e eu era sempre a única, era eu e mais uma no máximo que ficava lá jogando. Os primeiros campeonatos realizados foram para a Federação Carioca e Federação Paulista. E aí nós temos realmente, na meados da década de 80, vamos dizer assim, um movimento mais forte de prática de futebol feminino, que tem seus altos e baixos, né? Começa-se muito bem, por iniciativa de patrocinadores, mas isso não cola muito na sociedade, por vários motivos, né? Um deles é a questão do preconceito mesmo. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o América Futebol Clube é pioneiro na profissionalização da modalidade entre as mulheres. Eu era atleta, hoje eu tenho 30 anos, eu joguei até os meus 28. Quando eu parei, eu estava jogando na equipe de Santa Cruz, que também é uma equipe de tradição aqui, tanto no futebol feminino quanto no masculino. E aí a gente foi disputar a Copa do Brasil, que é uma competição pela CBF, e um dos presidentes do América, o Alencar de Silveira Júnior, tomou conhecimento da equipe de Santa Cruz. E ele comentou com uma amiga em comum que ele tinha interesse de montar uma equipe feminina no América. Aí eu, sabendo disso, eu fui até ele, apresentei um projeto, ele reuniu, né, todo o corpo ali do América administrativo, e eles toparam. Em junho de 2015, a gente apresentou para a imprensa a equipe. Tinha uma ideologia já implementada dentro da diretoria do América para que esse ano profissionalizasse a equipe e a comissão técnica também. E isso foi feito esse mês. E é um mês até que a gente está muito feliz, porque é a única equipe do estádio, a única e a primeira a montar uma equipe profissional no futebol feminino. Meu começo foi bem difícil, na verdade. Acho que o futebol feminino assim, é complicado. Acho que a gente tem que ter muita força de vontade, porque senão a gente não consegue nada. Desde pequenininho eu jogo futebol, na verdade. E minha família sempre apoiou, minha mãe, meu pai, meus irmãos, eles gostam. Não vêm porque não tem muito tempo,
mas apoiem tudo que eles podem. E hoje o cenário é muito positivo, então acredito que tem um pouquinho só. Se antes, quando eu comecei, tinha que ter muito, hoje tem que ter um pouquinho, mas tem que ter uma força de vontade, sim, e não desistir nos primeiros obstáculos, não, porque eu acho que é natural da vida. Não só no futebol, né, mas é natural da vida. Autoconfiança, inteligência tática, disciplina e espírito de luta. Na segunda edição do quadro Esportes Olímpicos 2016, o assunto é tênis. Nós acompanhamos um treino e conversamos com 2 atletas da modalidade. O tênis moderno surgiu na metade do século XIX, na Inglaterra. Se tornou um esporte oficialmente em 1874, ano em que o major Walter Wingfield registrou as regras da modalidade, que fez parte dos Jogos Olímpicos na edição inaugural em Atenas, mas foi removida a partir dos Jogos de Londres, 1928. Após 2 aparições como esporte de demonstração, o tênis retornou nas Olimpíadas de Seul, 1988, sendo disputado em todas suas edições desde então. Marina tem 15 anos e se dedica ao esporte quase integralmente. Eu escolhi o tênis porque minha família toda tem um histórico com o tênis, todo mundo gosta muito, sempre jogou, meu pai ama tênis, minha mãe também. E como eu morava perto do Minas, eu ia lá e ficava brincando assim, pegar na raquete, na bolinha, acabou que eu fui gostando muito, criando uma paixão pelo esporte e aí eu tô aqui até hoje. Bruno não fica atrás, o garoto já sonha em fazer carreira no esporte. Para mim o tênis é também muito mais que esporte, é a coisa que eu mais gosto de fazer, assim. É o que eu dou prioridade para tudo, para o tênis. O tempo todo eu penso no que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para meu desempenho ir melhor em competição, dar mais resultado. E é uma coisa que eu amo, uma coisa que eu venho aqui todo dia, treino, me dedico o máximo para, se Deus quiser, um dia conseguir ser profissional. E como todo jogador também tem ídolos, os garotos já elegeram em quem se espelhar. Para mim, o Gustavo Kirten, o Guga, sem dúvida, é um ícone brasileiro, foi o melhor do mundo, ganhou Roland Garros 3 vezes. Para mim, ele é disparado meu ídolo. E atualmente é o Rafael Nadal, um cara que eu me identifico muito no jogo. Eu também gosto muito do Guga, né? Ele foi um ídolo brasileiro, acho que todo brasileiro que joga tênis aprecia ele, porque ele realmente foi um ótimo atleta. Mas que está jogando hoje em dia, assim, eu gosto de Djokovic. E também eu aprecio muito a Teliana Pereira, que eu acho que ela é uma brasileira que assim, é muito raçuda dentro de quadra, dá sempre o seu melhor. Mesmo assim, não sendo top 10, eu acho que ela merece muito assim, jogar bem e é uma das minhas jogadoras preferidas. Os Jogos Rio 2016 já estão chegando. As expectativas são as melhores, é hora de deixar a quadra e virar torcida. Eu vou torcer pro Federer e pro Bruno Soares e Marcelo Melo. Eu vou torcer muito pro Brunão e pro Marcelo, né? Que eles são mineiros daqui, eu gosto muito de ver os dois jogando. Em simples, eu acho que eu vou torcer pro Djokovic, que eu gosto muito, eu acho que ele merece. E pro Belucci bem. Vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. No próximo bloco você vai ver como nos saímos numa aula de boxe. Veja também a entrevista especial com a judoca brasileira Kathleen Quadros. O Esportes Gerais está de volta e no Em Ação de hoje tem luta. Coloque suas luvas e vamos para o combate. Nós já estamos aqui na academia ao lado do professor. Fernando, seja bem-vindo e conta pra gente o que a gente vai ter na aula de hoje. Bom, a aula de hoje começa com um aquecimento básico, geralmente a gente começa com corda, algumas movimentações. Saindo da movimentação de corda, a gente vai para uma movimentação técnica, mais um boxe focado em movimentação de tronco, focado em perna, depois um pouco de saco de pancada e depois a gente parte para a luta, né? A área de combate. Durante o aquecimento nós tivemos que pular corda e não foi fácil. Tínhamos
experiência, fizemos apenas movimentos como jab direto, considerados golpes retos. Mas no boxe também existem ações como gancho, cruzado, swing, as esquivas, pêndulo e meia-lua. Antes de colocarmos as luvas e lutarmos, é preciso treinar alguns movimentos básicos. Golpes retos, tá? Laterais e de baixo para cima, que a gente chama de upper. Entendeu? A base é o alicerce do boxeador. Ela auxilia no desfecho do golpe de forma eficaz e com potência. Também ajuda a assimilar golpes recebidos sem perder o equilíbrio. E quais são os benefícios de praticar o boxe? Olha, como toda atividade física, ela é uma atividade altamente aeróbica, né, que cria a nossa resistência cardiovascular e ajuda também na perda de peso, emagrecimento, até mesmo no ganho de resistência. Às vezes a pessoa não quer só emagrecer, ela quer ganhar só resistência física, também ajuda. Os giros são feitos em compasso para seguir ângulos específicos na movimentação do lutador. O posicionamento é a chave para conseguir esses ângulos. E pessoas de qualquer idade podem praticar o boxe ou tem alguma restrição? Claro, as restrições são só questões médicas mesmo. Cardiovascular, às vezes um ponto de safena, às vezes um problema no joelho. Mas na questão em geral de idade não tem restrição. Desde o mais novo até os mais idosos, eles podem estar fazendo atividade tranquilo. Hora de começar o treino pesado. Bater e levar alguns socos fazem parte da luta. Os passos são planos e basicamente são divididos em 4 variações: frente, trás, direita e esquerda. Uma mão depois a outra. Isso, vai. Boa. Olha, não é fácil não, viu? Treinamento intenso desse tem que tomar uma água. Não é fácil. Eu tô exausta. Suei pra caramba. Eu acho que eu perdi muitas calorias. Valeu a pena. Foi muito bom, mas bem cansativo, galera. Realmente muito intenso o treino, mas valeu a pena. Em 2008, ela entrou para a história. Conquistou medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim e se tornou a primeira mulher brasileira medalhista olímpica em esportes individuais. Ela também foi medalhista de ouro e porta-bandeira do Brasil nos Jogos Sul-Americanos de Medellín. O Esportes Gerais de hoje recebe a judoca Kathleen Quadros. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Conta pra gente como foi o início da sua carreira e por que você escolheu o judô? Eu comecei primeiro por iniciativa da professora no colégio. Né? Eu sempre fui uma criança bem agitada, né? E a professora indicou para minha mãe que me colocasse em algum esporte. Né? Aí surgiu a oportunidade, na época eu sou natural de Brasília, né? Moro numa cidade satélite chamada Ceilândia, e surgiu a oportunidade do SESI de Ceilândia abrir vaga para as crianças carentes, para poder fazer qualquer tipo de modalidade. E na época eu quis natação, né? Eu acho que toda criança, né? Eu comecei fazendo natação, eu tinha por volta de 7, 8 anos e continuei na natação. Só que no caminho da natação sempre eu via a sala de judô, via as criancinhas brincando, se divertindo, então eu sempre passava, dava uma olhadinha, mas ia pra natação. Até que chegou uma época que eu assistia tanto que eu comecei a chegar atrasada na natação, de tanto que eu ficava assistindo. Aí minha mãe, não precisa disso, você quer fazer? Eu falei, quero. Qual competição te marcou, não só dentro do tatame, no contexto geral?
Assim, a Olimpíada foi bem marcante. Você se prepara durante anos para estar dentro de uma Olimpíada. Acaba que os atletas não mudam, são atletas que você lutou quase que a sua vida toda, mas chega ali, é uma competição que só acontece de 4 em 4 anos, é uma competição que todos estão bem preparados em todos os sentidos, fisicamente, psicologicamente, né? E taticamente, tecnicamente. E você se superar, ganhar de um adversário que você já lutou durante anos, né? E não podendo perder, que se você perde, você tá fora da repescagem, todo o seu trabalho foi embora. Então, isso é bem difícil de se controlar. Então, eu acho assim, uma luta minha que ficou bem marcante nas Olimpíadas foi com a espanhola, né? Fernandes, que foi uma luta que a gente foi pro Golden Score, que é quando está empatado, ele leva um tempo a mais para definir essa luta, e foi uma luta assim que a gente falava com o olhar, sabe, assim, muito competitiva, ela queria, eu também queria, então eu consegui enxergar isso nela e ela conseguia enxergar isso em mim. E assim, o diferencial foi realmente a vontade, porque estava todo mundo bem preparado, a gente, uma fazia uma coisa, a outra já sabia, já estava piscando, então foi extremamente disputado. E foi quando eu tive que... e ela era bem mais experiente que eu, tinha sido campeã em Atenas, então assim, ela era um desafio total. Como você se sente sabendo que é a primeira mulher brasileira medalhista olímpica individual? Não, me sinto muito feliz, assim. Isso daí foi um presente que veio junto com a medalha olímpica. E eu fico feliz, assim, pelo que trouxe, né? Tipo, eu fui medalhista olímpica e todas as meninas com quem eu já tinha lutado, ganhado, perdido, elas viram que era possível sonhar também, né? A gente acaba treinando eu convivo mais com as minhas companheiras de treino. Eu tinha acabado de entrar na seleção em fevereiro de 2008. Elas participaram de todo o processo olímpico. Então, elas me verem ganhando essa medalha, elas, porra, por que eu não posso, né? Então, acho que mudou a cara do judô feminino nesse sentido, na motivação de acreditar que todas têm condições de voltar com a medalha olímpica e no investimento. O pessoal viu que realmente investir no feminino não precisou investir muito, investir em condições de oportunidade de viagem e conhecer seus possíveis adversários, o resultado teria resultado, né? Não é à toa que hoje o feminino virou uma das potências no judô. O Brasil está entre as 5 melhores no ranking mundial em todas as categorias, tirando 63 quilos, mas em todas as categorias estão entre as 5 melhores do mundo. Como que é a sua preparação para as competições, a sua preparação diária e também como que é a sua rotina de alimentação? A minha rotina diária, eu treino todos os dias judô, de 2 às 3h30. Isso é todo dia. A minha parte física eu faço 5 vezes na semana. Segunda e terça, quebro na quarta, quebra é uma folga, né? Folgo na quarta e treino quinta e sexta e sábado, a parte física. E faço um trabalho, um acompanhamento psicológico 3 vezes na semana. É importante para mim manter o meu ritmo sempre afiado, sabe? Porque acaba que nessa reta final o que realmente faz a diferença são os detalhes, porque tá muito disputado. Então a gente não pode dar bobeira que esse detalhe seja a nosso favor. Você está competindo numa categoria diferente daquela que você ganhou a medalha em Pequim 2008. Como está sendo essa preparação e a expectativa para o Jogo 2016 numa nova categoria? Eu apostei nessa característica de velocidade e potência, que é uma coisa que não tem muito, né? E o único trabalho que eu estou tendo é realmente essa mudança de peso, assim, de estar mais pesada, né? Mas que está ocorrendo tudo muito bem. Kathleen, muito obrigada por participar do programa, tá? Boa sorte nas suas competições e força lá em todos os jogos. Eu que agradeço, obrigada. O Esportes Gerais fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e participe também por meio das nossas redes sociais. Fique agora com os melhores momentos do programa. Até a próxima. Tchau!